Quero começar contigo, Clauber. Faltou uma melhor sorte hoje? Renato, eu até pedi para a Chapa para colocar os melhores momentos depois, porque eu vi alguns comentários aqui que eu discordo um pouco, mas assim, eu não vou querer convencer ninguém de nada hoje não. Hoje eu vou ser muito fire, porque eu não vejo motivos para desespero hoje, com o início do trabalho de Hélio dos Anjos, não vejo motivo para desespero. Não acho que o futebol de hoje, o Náutico briga para subir, mas eu acho que já me deu uma impressão melhor do que com o Marquinhos. Eu acho, sinceramente também, eu acho que o Náutico merecia ter vencido, tá? Acho que o Náutico criou Não, e teve no pau ímpar ali o Náutico merecia ter vencido. acho que o Náutico Se cai para alguém, era pro Náutico. Merecia. Eu acho que o Náutico merecia ter vencido. Teve até um comentário aqui antes da live dizendo: não acho que faltou só o gol. Aqui, foi do Francisco Belo. Não criou uma única chance no primeiro tempo, bola parada. Não criou uma única chance no primeiro tempo, bola parada. Não vi se faltou só o gol. No primeiro tempo, beleza, teve aquela bola de Igor Pereira, que foi uma defesaça do goleiro. Mas no segundo Foi tempo. Igor Pereira ou foi Auremi ali? Foi Igor Pereira. Uma baita defesa de Michel Fracado. Tem chance nenhuma de Aldemir fazer uma jogada positiva. E assim, eu acho que o Náutico, no segundo tempo, teve volume de jogo, criou e merecia, e podia ter saído com a vitória. Porque o Botafogo não é um time besta, não. O segundo jogo que eu vejo do Botafogo. Perigoso. Um jogo do Botafogo. Agora, no segundo tempo, o Botafogo tem uma chance, que foi um contra-ataque. De resto, foi volume do Náutico. Caio Vitor perdendo chance, Paulo Sérgio perdendo chance, Vitor, Hélio Borges, Vinícius nem tanto, mas Hélio Borges perdeu umas duas chances ali. Então, eu acho que o Náutico criou, teve volume para vencer o jogo, não conseguiu. Então, assim, com 2 dias de treinamento, a intensidade do Náutico melhorou, a postura ofensiva melhorou. O Náutico não é um time que sabe atacar, não, galera. O Náutico não sabe atacar. E o Náutico mostrou isso hoje. A dificuldade do Náutico de atacar foi enorme, porque é uma maneira de jogar de Marquinhos, que sabia contra-atacar, mas atacar, trabalhar a jogada, não conseguiu. Então, com 2 dias de treinamento, 2 entre aspas, porque foi um. O próprio Hélio falou ontem que ontem não conseguiu treinar. Eu tenho informação de que o Náutico não conseguiu. Os jogadores, o treino de quinta foi tão intenso que sexta os caras estavam exaustos. Ele botou para o horário da tarde o treino. O Náutico teve que dar uma segurada na intensidade do treino de ontem para hoje os caras terem condições de correr muito. Então, assim, eu acho que o Náutico merecia ter vencido. Repito, merecia ter vencido, mas não é esse futebol que o Náutico vai ter que jogar para subir. E não foi um bom futebol. Mas eu acho que foi melhor do que o Botafogo. Do que eu já vi do Náutico, eu acho que foi melhor. Agora, sobre a escalação, eu acho que tem algumas coisas a se pontuar. Auremi com Igor Pereira, eu vi algumas críticas sobre a escalação e concordo com algumas delas sobre, deixa o meio campo travar, tudo bem. Mas veja, vamos se colocar no lugar de Hélio dos Anjos. Ele chega aqui, primeiro eu preciso pontuar isso aqui, porque eu não vou colocar Hélio dos Anjos na régua de Marquinhos. Hélio dos Anjos teve 2 treinos, Marquinhos teve 6 meses de treinamento. Então não dá pra gente fazer isso aqui. Daqui a um mês eu vou criticar Hélio por outras coisas, mas agora não dá. Auremi, um jogador experiente, um jogador que ele já conhece, então tem uma certa confiança. Igor Pereira, pelos números que ele mesmo disse, ele gostou de Igor Pereira de cara. Então ele coloca Igor Pereira com Auremi e Patrick Alain. Marco Antônio é um jogador que ele conhece. Acabou que não funcionou. Ele justificou na coletiva que Marco Antônio, que o objetivo era fazer Marco Antônio cair por dentro, liberando o lateral. Eu acho que foi basicamente. Arnaldo é mais construtor, né? E assim. Isso. E ainda deu azar de Marcos Ítalo sentir a coxa, né? Então, assim, hoje. Eu não concordo, mas entendi que, com poucos treinamentos, ele ia apostar em alguns jogadores que eu já conhecia. Auremi ele já conhecia, Marco Antônio ele já conhecia. E aí não funcionou. No segundo tempo, ele já volta com 2 substituições certeiras. Patrick Alain não estava rendendo, não aguentou a intensidade, começou bem, não aguentou a intensidade do time dele. E Marco Bigode, né, que não conseguiu encaixar ali naquela função de cair, de estar por dentro, cair pelo meio. E aí ele vem com Hélio Borges, que entrou bem, e vem com, quem foi que entrou mais? Caio Vitor, que entrou bem também, apesar de algumas deficiências. E o segundo tempo, velho, assim, o segundo tempo foi basicamente ataque contra a defesa. Depois a gente vai ver os melhores momentos, mas eu acho que o Náutico teve volume para fazer gol. Assim, teve 2 chances para o Botafogo, teve um contra-ataque e uma bola parada do Botafogo, mas de resto só deu o Náutico. Mas a bola não entrou. Assim, segunda rodada, ainda bem que é só segunda rodada, óbvio que ninguém quer estar com um ponto, aí depois tem um jogo fora contra o CSA, então tudo isso pesa na análise, eu sei que pesa. Quem tá desesperado com isso tem toda a razão. Mas eu estou isolando tudo, eu estou isolando de quinta até hoje, para fazer uma análise um pouco mais fria.
Então, assim, vi coisas positivas, vi o time com um comportamento melhor, vi o time com mais intensidade, vi o time buscando mais algumas alternativas de jogo, mas é o início de um trabalho. Seu Vinícius tem que voltar a jogar bola. Paulo Sérgio fez o primeiro jogo aí depois de mais de um mês, ainda sem ritmo de jogo. Então, assim, algumas coisas. Auremi não rendeu tanto, então pode ser uma opção. Mas, em compensação, acho que encontramos a nossa dupla de zaga. Foi muito bem, os dois foram muito bem. Arnaldo, a gente sabe das deficiências, começou bem, depois caiu de rendimento. Luiz Paulo foi muito bem. Então, assim, eu acho que é um caminho. Então, não fiquei desesperado. Lamento o empate, obviamente, não queria empatar. Acho que o Náutico merecia essa vitória, precisava ter vencido esse jogo. Era uma necessidade, mas fiquei otimista que eu acho que há um caminho ali para ele explorar e encontrar esse time ideal. Ele mesmo falou hoje que o jogo contra o Brusque é o jogo que ele coloca ali como o time está do jeito que ele quer. Então, da forma que foi hoje, já fez mais do que eu esperava. E, assim, esse time do Botafogo aí vai classificar. Tenho certeza que esse time do Botafogo vai classificar, porque não é um time bobo, é um time que tem qualidade, tem uma estratégia bem definida. O Náutico não pressionou porque o Náutico, o Botafogo recuou, não. É uma proposta de jogo deles. Contra a Confiança deu certo. Hoje, na medida do possível, também deu certo. Acho que foi Silvina que perdeu o gol no contra-ataque. Se faz um gol ali, matava o jogo. Então eles tiveram uma proposta de jogo deles. O Náutico também teve a sua, que faltou, na minha opinião, né? E aí, repito, não quero convencer ninguém disso. Eu acho que faltou gol. Faltou um pouquinho mais de qualidade, faltou um pouquinho mais de Vinícius no jogo, faltou um pouquinho mais de capricho ali na finalização. Mas, diante de um treinamento, basicamente, eu acho, e aí é muito achismo também, né? Que com Marquinhos, não sei se a gente apresentaria um futebol superior ao Botafogo. Estou dizendo que foi bom, mas foi superior ao Botafogo. Eu acho que o Náutico, ele talvez com o Marquinhos, né? Ele iria tentar adotar aquela estratégia que foi feita contra times grandes, né? De ficar um pouco mais retraído. Só que o próprio Botafogo também joga de maneira reativa, né? E aí o Náutico, talvez, no momento que fosse lançar para o ataque, ia tomar naquele canto. Veja, eu lamentei, eu fiquei muito frustrado, velho, porque, de novo eu digo, como eu perguntei para a Cláudia, eu acho que faltou uma melhor sorte para o Náutico em alguns lances. Mas deu para perceber algumas coisas. Temos uma zaga que acredito que com o passar do tempo ela pode ficar ainda mais sólida. Igor Pereira vai ser titular desse time, não vai sair mais. Luiz Paulo, ele depende de Vinícius estar bem. Vinícius não estava bem hoje. Na lateral direita, você vai ter Marcos Ítalo. E aí... O Luiz Paulo jogou bem, viu, Renato? Eu gostei muito da partida do Luiz Paulo, viu? Pra mim, não, então, o Luiz Paulo vai depender de Vinícius e sem também. Vinícius jogar bem. E sem Vinícius jogar bem, porque Vinícius não jogou bem hoje. Sim. Não, Vinícius eu concordo com você. Para mim foi bem. Lado direito, a gente teve o azar de não ter Marcos Ítalo hoje. E Marco Antônio, quando ele começou a cair pela direita, né, acabou sendo fora do que pelo menos Hélio dos Anjos tinha orientado. Ele matou muito, não matou no primeiro tempo. O Botafogo, ele jogava muito ali no lado direito do Náutico. Toda jogada de ataque do Botafogo era no lado direito do Náutico. Assim, foi um horror. E aí, ponto positivo para Hélio. Diagnosticou, mudou. A gente vai falar aqui, tem um tema que a gente vai abordar especificamente sobre Patrick Alan. Mas ele mudou rapidamente. Colocou Hélio Borges. E Hélio Borges começou bem, mas depois sentiu. E passou a errar tudo. Sabe? Então, assim, eu tô frustrado, mas eu não... Seria injusto a gente entrar numa terra arrasada hoje. Não dá, velho. Não dá. Até porque o Náutico melhorou no comportamento. Já teve mais comportamento. O Náutico teve mais cara de Náutico, de time agudo, de time que joga pra cima, que tem posição jogando em casa. Isso aí eu acho que é básico do time. O Náutico precisa ter isso. Básico. Agora, claro, com o passar do tempo, a gente precisa ver algumas mudanças, né? Passa por... Principalmente, né, pela questão de criação também, né? Por Patrick Alan, que a gente vai abordar mais precisamente daqui a pouquinho. Atos. E aí? Copo meio cheio, copo meio vazio? Será que tem copo meio vazio? O que você acha? Renato, veja, eu acho que em linhas gerais, na pegada dos comentários de vocês, eu acho que eu vou seguir, tá? Eu estava fazendo 45 há pouco, tinha uma turma que está aqui, que estava lá, até dei o alerta que o cast hoje ia começar um pouco mais tarde, o Renato estava fazendo a transmissão para a TV, e eu fui muito na linha de Cláudia, nessa pegada inicial, meio precavido como ia ser a reação do torcedor, porque, de fato, nesse jogo eu não acompanhei nada de rede social, tá? Então, não tinha esse feedback do torcedor. Então, eu fui ali pisando em ovos, tá? Dizendo que, veja só, é um empate em casa,
2 jogos, ainda não veio a primeira vitória. Geralmente o torcedor tem uma propensão a estar um pouco satisfeito, é normal, é natural. Mas para o início de trabalho, eu vi alguns pontos positivos. Mas, na verdade, pelo menos a parte da torcida, da audiência que estava lá, me acompanhando lá no 45, na verdade, estava muito nessa linha também, tá? E pelo que eu vi aqui, do grosso aqui do chat, é meio por esse caminho. Eu acho que não tem uma reação de assim, muito áspera pelo empate que acabou-se tudo, é terra arrasada, meu Deus. Acho que só o Luiz Brito lá no Twitter. Pronto, foi o único que eu acabei vendo de rede social, porque quando eu abri o Twitter, foi o único post que apareceu para mim, aí eu já encerrei por aí. O Luiz Brito estava nessa pegada, assim, tá bastante nervoso com a atuação do Náutico. Mandar um abraço aí para o Luiz Brito, a gente sempre cita ele, né? A gente sempre muito carinhoso com o Luiz Brito, mas às vezes o torcedor não entende, né? Porque ele é muito próximo da gente e a gente acaba falando assim, dessa forma com ele, mas sempre de forma carinhosa. Mas eu gostei, porque eu entendi, eu acho que eu entendi, né? O que é que o Hélio dos Anjos promoveu para esse jogo. Eu acho que foi muito bem dividido em 2 partes. No primeiro tempo, ele seguiu exatamente o que ele vinha falando nas entrevistas assim que ele foi anunciado pelo Náutico. Ele disse que, veja, eu tenho uma filosofia, aí enfatizou a questão da intensidade que a gente viu em campo. Tá? O time tem uma pegada diferente. Algumas jogadas de bola viva ou até dominada pelo adversário, que o Náutico não costumava a disputar com o Marquinhos Santos. O Náutico disputou essas bolas, por muitas vezes recuperou a posse de bola. Então, a questão da intensidade foi muito visível, tá? Todo mundo conseguiu acompanhar isso. Mas o Hélio dos Anjos ele chamou a atenção para o seguinte: olha, existia um trabalho sendo feito. Então, não tem como eu chegar e querer aplicar tudo que eu quero aplicar. Para o primeiro jogo, vai ter muito do antigo time. E eu acho que quando ele faz essa formação aí com o Aldemir, Marco Antônio, o Igor Pereira, é para tornar o jogo, em teoria, mais físico, que eu acho que acabou acontecendo, mais disputado, até para poder o Náutico aos poucos ir se entendendo como time. Então, a gente viu o Náutico disputando mais as bolas, os duelos, né? Só que o Náutico foi atrapalhado, entre aspas, pelo seu adversário. O Botafogo, ele vendeu muito caro esse jogo nos aflitos. Ele veio para disputar esse jogo numa pegada muito parecida com o próprio Náutico. Não só na forma de se distribuir em campo, como nessa questão da pegada. O Botafogo veio com uma pegada muito grande, veio disputando muito cada jogada. Eu acho que é jogo físico, jogo tá? muito físico, né? Ô, Atos, me perdoa se interromper. E veja, nos 2 últimos minutos do jogo, nos 2 últimos mesmo, do segundo tempo, ficou muito visível que os times meio que passaram a se poupar. Os dois não tinham mais fôlego. O cara tava com a língua pra fora, pô, no final do jogo. Eu que tava na empolgação, disse, bora tentar um ataque, não sei o quê. Quando eu vi aquilo, nem os jogadores do Botafogo tentavam mais, eu disse, não, acabou 0-0. Tinham 2, 3 minutos ainda de jogo, o jogo tinha acabado ali, porque ninguém aguentava mais, pô. E só um ponto aí para contribuir com essa questão de jogo físico, foram 8 cartões amarelos, pô. É um número alto. 5 do lado do Botafogo e 3 pelo Náutico. Então não é um número baixo assim, não. E poderia ter O tido até Botafogo mais. o Botafogo bateu pra cacete. Muito. Principalmente no segundo tempo, o Botafogo abriu a caixa de ferramentas. O time do Náutico também não estava chegando leve, não, mas o Botafogo estava numa pegada acima. Eu acho que o Zago, o técnico do Botafogo, ele tentou muito bater de frente com o Náutico na própria proposta de jogo do Náutico. Óbvio que vai ter uma diferença. O Botafogo vai jogar um pouco mais reativo. O Náutico vai ficar com essa posse de bola um pouco mais de tempo. Mas na questão da pegada, eu acho que tentou empatar muito esse jogo. E até algumas questões de posicionamento, tá? O Náutico muito enfático com o Vinícius por um lado, o time do Botafogo com o Rodrigo, acho que é Rodrigo Alves o nome, que foi um inferno ali pelo lado direito de defesa do Náutico. Então, para mim, o Hélio, no primeiro tempo, ele tenta fazer o seguinte, veja, eu vou simplificar tudo, tá? Eu vou colocar um time que vai me mostrar disputas de bola, isso ficou visível, e na parte ofensiva,
eu vou ver como é que esse time se entende. Se o time me mostra algumas saídas. Meio que na parte ofensiva o Hélio pagou para ver. E viu exatamente o que é esse time, tá? Que a única jogada que de fato o Náutico conseguiu no primeiro tempo foi uma cobrança de falta do Patrick Alain, o Paulo Sérgio encosta, o Igor Pereira acaba pegando ali de voleio ali, bela defesa ali do Michael. O Michael, que eu acho que eu vou até fazer aqui vou rever um pouco a posição que eu tenho. Eu acho que eu sou muito duro com o Michael depois da passagem dele do Santa Cruz. Eu acho que como se cresceu muito a imagem do Michael naqueles primeiros jogos pelo Santa Cruz, a gente é um pouco muito duro com ele na avaliação dele, de dizer, olha, ele não é isso tudo que ele está jogando no Santa, não. E de fato não é. Mas com critério de Série C, eu acho que o Michael é um goleiro, assim, muito seguro. Já tinha feito uma bela partida na estreia. E hoje, assim, partidaça, assim, do Michael. Salvou, pelo menos, 2 grandes defesas. Essa do Igor Fernandes foi espetacular. Boa partida do Michael com a camisa do Botafogo, tá? Então, o Hélio, ele faz isso como proposta no primeiro tempo. E eu acho que foi muito válido. Daqui a pouco eu vou falar do segundo, porque eu acho que o segundo vem muita pegada Hélio dos Anjos, tá? Talvez ele pensou o seguinte, olha, eu não tenho como colocar a minha pegada com 2 jogadores pelo lado, 2 pontas, né? Com uma capacidade ofensiva maior. Talvez o Hélio pensou, se eu for fazer o jogo todo nisso, pode ser que com 30 minutos do primeiro tempo eu esteja esgotado. Isso vai fazer um pouco de sentido quando a gente chegar nos momentos finais da partida, onde o Náutico teve problema ali de físico mesmo ali, o Náutico cansou bastante. Mas voltando, eu acho que o primeiro tempo foi muito útil porque mostrou algumas feridas do Náutico, tá? Essa da capacidade ofensiva era muito clara e muito previsível também, mas eu acho que o desempenho individual de alguns jogadores apresentou algumas dicas aí que o Hélio vai acabar pegando e promovendo mudança. Eu acho que a Auremi é a maior delas, tá? A Auremi, para mim, muito abaixo, tá? Jogador disperso, lento, até chega a ser até lerdo, tá? Inútil na parte de criação, de tentar um toque mais vertical ou tentar acelerar mais esse jogo. Até algumas decisões muito básicas, quando a bola passa por ele no meio campo, que às vezes você tem que decidir. Eu vou tocar para o zagueiro do lado direito ou do lado esquerdo? Eu vou tentar um passe direto para o jogador da lateral ou eu vou tentar um passe um pouco mais vertical para o meu meio campista, que está um pouco mais avançado? Até nisso, você consegue ver o desenho do jogo e você vê a melhor opção, você vê uma outra opção interessante e parece que a Auremi está sempre escolhendo as piores. É algo que fica pouco perceptível assim, porque não é um toque errado, que ele errou muito, isso também. Mas o que eu estou me referindo não é um toque errado. Às vezes é um toque de 2 metros que ele poderia ter tomado outras decisões, tá? Mas toque errado teve também, tá? Duelo perdido teve também. Teve um lance no final do primeiro tempo que a bola fica viva no jogo e dos 2 times, o jogador mais próximo da bola era o Aldemir. Meu amigo, ele foi para essa bola no trote, que a não ser que o ângulo da câmera me fez perder um pouco da noção de profundidade, mas eu tenho para mim que ele demorou quase 1 hora para poder correr 3, 4 metros. E ele conseguiu chegar atrasado, teve que disputar a bola no carrinho. Eu acho que pela partida de hoje, Aldemir não tem condição de ser titular no Náutico. Algo que boa parte da torcida já vinha chamando a atenção e eu vinha dando desconto. Eu vinha dando desconto para ele, porque eu acho que a formação do Marquinhos Santos estava deixando os volantes muito vulneráveis. Mas a partida de hoje... Travou, Atos? Voltou. Voltou agora? Pronto. Voltou, pode continuar. Eu acho que quando travou, eu estava dizendo que a torcida já vinha falando de Auremi. E eu vinha dando algum desconto. Muito por causa da formação do Marquinhos Santos. Que ficava só 2 jogadores no meio campo. Eu achava que era muito vulnerável para o Auremi, enfim, com o Anderson quando jogava, qualquer um que jogasse, ficava muito exposto a um espaço do campo muito combativo e apenas 2 jogadores. Mas a partida de hoje, assim,
era a partida de Auremir, pô. A configuração que o Náutico entrou, tendo o Marco Antônio, tendo o Igor Pereira, por vezes até o próprio Igor Pereira fazendo um terceiro zagueiro, que o Auremir também fez algumas vezes, da saída de bola, eram alternativas e eram variações e eram composições de meio campo que dava toda a oportunidade do Auremir fazer um bom jogo. E nada disso aconteceu. E aí, o que pega mais a questão de Auremir é quando você for fazer um comparativo com quem estava jogando do lado dele. A diferença é brutal. Brutal. Ele para Igor Pereira, assim, é uma diferença brutal. Tem 2 lances de Igor Pereira de recuperação que é é uma valia muito grande para um time. Eu vou destacar isso também nos zagueiros, mas teve 2 lances de Igor Pereira, um no primeiro tempo, que foi o único jogador do Náutico que conseguiu ir no mano a mano com a disputa com o Rodrigo Alves e ganhar. Foi uma jogada que o Rodrigo Alves estava tentando entrar dentro da área, Igor Pereira ele vai recuando, e Igor Pereira, assim, no linguajar do futebol, linguagem não falada, ele diz para o Rodrigo Alves, olha, se tu quiser ir pelo corredor direito, tentar a linha de fundo, está à tua disposição. E o Rodrigo Alves aceita. E parte para cima dele, ele consegue se recuperar, dá um carrinho, a bola vai para escanteio. O Auremir não ia fazer essa jogada nunca. Eu acho que o Auremir era capaz de cometer um pênalti nessa jogada. Mas, no segundo tempo, teve uma pior. Não vou lembrar o nome do jogador do Botafogo. Faz uma jogada de infiltração pelo lado direito de ataque do Botafogo, lado esquerdo defensivo do Náutico, que o jogador ia entrar dentro da área, em diagonal. E cara a cara com o goleiro. O Igor Pereira se recupera nesse lance. E dá um carrinho dentro da área, jogando essa bola para escanteio. Eu vi. E aí, o Auremir, meu amigo, não é que ele ia chegar atrasado e fazer o pênalti, ele não ia nem sair na foto da jogada. Ele não ia nem sair na imagem. É impossível o Auremir se recuperar no lance, dos 2, mas principalmente no segundo, e conseguir salvar um lance perigoso para o adversário. Igor Pereira faz os lances simplesmente não acontecerem. Então, quando você faz esse comparativo, a diferença é grande. Mas voltando para o segundo tempo, e para mim é uma outra faceta de Hélio, a faceta, da verdade, do Hélio que a gente conhece, ele tenta fazer essa mudança já no segundo tempo. Tá? Quando ele tira o Marco Antônio e coloca o Hélio Borges, ele tenta fazer os 3 atacantes e ele pensa, agora eu vou para cima do Botafogo para poder tentar conseguir a vitória. Também tira o Patrick Alain, que não estava tão criativo, coloca o Caio Vitor. Eu já vou logo dizendo que eu achei a partir do Caio Vitor ok, tá? Também. Vi uma turma metendo um pau no Caio Vitor. É uma Porra, não, Bem assim, na medida do possível. É porque perdeu uns gols, mas não foi mal. Eu achei ele melhor que Foi um jogo nota Patrick Alain. 6. Nota melhor 6. que o Alain, com certeza. É uma posição muito difícil. Ele vai acabar, veja só, ele é mais vertical do que o Patrick Alain, mais rápido nessa decisão. Muito. Ele vai acabar sendo... daqui a pouco. Hélio dos Anjos vai acabar ignorando qualidade técnica e partindo para função tática. A coletiva de Hélio teve recado, Chapo. Teve recado. A gente vai abordar já. Conta aí. Não adianta nada ter Beckenbauer se ele não faz o que Hélio precisa, né? Exato. E é o tipo de jogador na posição que, cara, você precisa de tempo. Por que Patrick Alain meio que tá aí? Porque tem muita gente que critica o Patrick Alain, a gente tá criticando ele nesse jogo, mas o Patrick Alain tem até suas produções. Porque o Patrick Alain jogou por muito tempo. Caio Vitor entrou no final do jogo, no jogo passado. Teve um jogo aí que jogou um tempo, o segundo tempo, agora novamente. Acho que é muito pouco ainda. A gente vai ter que esperar mais tempo do jogador. Fala, Cláudio. Só para interromper, assim, que teve um comentário aqui, Júnior Villanova. Lembrando que a Auremir foi contratação muito elogiada, inclusive por Atos. No início foi uma contratação muito elogiada e hoje não foi bem. Veja, a gente elogiar uma contratação antes de jogar é normal. Agora, se o cara não rende campo... Ninguém tem a cabeça fechada aqui para dizer... Veja, eu gosto muito do trabalho de Hélio, mas se ele não der resultado, eu vou criticar Hélio. Eu não estou aqui uma ideia fechada das coisas, não. É jogo a jogo. Tem muita gente que cobra a gente. Mas vocês elogiaram fulaninho semana passada. Claro, pô, um jogo é um jogo, outro jogo é outro jogo. Exatamente. Veja, e Júnior ainda está errado, tá? A contratação não foi muito elogiada. Na verdade, o Auremir, eu lembro bem, ele passou muito tempo sendo oferecido para o Náutico. E nos bastidores a gente comentava, né, Cláudio, que a gente tinha muitas dúvidas. Agora, o início de Auremir com a camisa do Náutico teve boas partidas, ele foi elogiado aqui, porque a gente comenta todo jogo, meu amigo.
Eu não posso ter um conceito prévio do jogador e ele um conceito negativo, digamos assim. O próprio Douglas Borges, que a gente fez inúmeras críticas. Se Douglas Borges fizer 5 defesas difíceis no jogo de estreia do Náutico, que a gente ia fazer o quê aqui? Ah, ele fez 5 defesas difíceis, mas ele é ruim e ele ainda vai entregar. Não, a gente vai ter que fazer os registros de que ele foi bem na partida. Então, nas primeiras partidas de Aldemir no Náutico, a gente registrou que ele teve boas atuações. Mas a partida de hoje foi péssima. E ele já não vem rendendo bem há algum tempo. Qual o problema de a gente registrar isso aqui? Qual o problema? Eu não disse que foi um crime a contratação dele, não. Eu só estou dizendo que ele jogou mal. Ponto. Mas só para continuar a linha de raciocínio, o Hélio dos Anjos ele faz essas modificações, né? Coloca o Hélio Borges para jogar com 3 jogadores na frente, faz a mudança do Caio Vitor entrando no lugar do Patrick Alain, e aí o Náutico tem seu melhor momento no jogo, tá? Essa produção melhor do Náutico começa ali pelos 5 minutos, não começa desde o início, não, tá? Eu acho que os 5 primeiros minutos dali ainda estava um pouco confuso. Aí o Náutico encaixa e o Náutico joga 20 minutos, talvez 25, muito bem, tá? Uma boa produção do Luiz Paulo, tá? Teve algumas coisas, eu ia até comentar, mas eu não vou ficar me pegando a detalhes para dizer que discordo, mas nas falas, especialmente de Renato e de Cláudio, teve algumas coisas que eu discordei. Não do conceito geral. O conceito geral, na verdade, eu concordei com tudo. Mas algumas, na verdade, algumas atuações individuais. Primeiro eu vou registrar de Luiz Paulo, para mim foi o melhor em campo, tá? Mas essas vocês estavam nessa mesma linha. O Caio Vitor também, apesar de não ter conseguido aproveitar as oportunidades, eu acho uma atuação ok, tá? Tipo uma nota 6 para poder passar de média. Nada que ele foi muito bem, mas longe de ter ido muito mal. Acho que foi, inclusive, melhor do que Patrick Alain. Mas aí vem algumas discordâncias. Eu não desgostei da partida de Hélio Borges. Eu acho que ele revive um lado direito assim que o lado esquerdo do Náutico morre com a saída de Luiz Paulo. Tá? Inclusive, muita gente... Gostou ou não gostou? Eu gostei da partida de Hélio Borges. Eu gostei da partida de Hélio Borges. Não, eu também gostei. Então foi só o chat, na verdade, ficou na minha cabeça. O chat estava falando bastante mal de Hélio Borges. Eu acho que a partida de Hélio Borges foi... Não, eu não sei nem se eu comentei, mas eu ia comentar que, pra mim, ele foi melhor do que Vinícius, inclusive. Vinícius foi tão mal que Hélio Borges foi melhor do que ele. Pronto, tá aí. Outra coisa que eu discordo um pouco. Eu não entendo essa partida tão ruim de Vinícius, tá? Eu sei que o peso de Vinícius já larga com uma certa boa vontade na hora da avaliação. Mas num jogo 0-0... Eu acho que o Vinícius buscou o jogo mais também, né? E aí acabou errando muito e aí ficou essa impressão de que ele jogou mal. Mas ele estava jogando muito. A todo momento, Chapo, só me vem à cabeça o seguinte: se não tem esse cara aí, meu amigo, o patamar do time desce umas 2 casas, sabe? Para poder a gente citar que foi um bom jogo de... Eu não estou dizendo que o jogo foi bom, não, tá? Eu só não acho que não foi um jogo ruim. Por quê? Ele teria que participar da jogada de gol, dar uma assistência, deixar alguém na cara do gol para a gente dizer, pô, foi um bom jogo de Vinícius. Eu sei que não teve isso. Eu só quero registrar que, pelo menos na minha visão, não foi uma partida ruim, tá? Eu acho que é uma partida que passa ali bem mediana, na verdade. E eu acho que o próprio Náutico, como time, principalmente na parte ofensiva, que a gente está destacando aqui, que tem muito a evoluir ainda, é que está limitando o próprio Vinícius, pô. Precisa ter mais jogadores se aproximar, fazer... Mas essa dobradinha com o Luiz Paulo já foi boa. Teve muita ultrapassagem de Luiz Paulo que Vinícius estava lá fazendo essa... E eles conseguiram chegar ali de fundo várias vezes. Dobrando os dois ali. Eu acho que o caminho não é ser muito duro com a atuação de Vinícius, não, tá? Eu acho que foi uma atuação ok. Tinha muita margem para ser melhor, precisa ser melhor, mas eu acho que foi muito ok. Um outro que eu discordo bastante agora foi a do Maestro. Vamos lá. Eu gostei demais da dupla de zaga pelas características que ele possui. E aqui eu estou falando para a temporada, tá? São jogadores muito velozes, com muita capacidade de recuperação, muito físicos. Eu acho que o Náutico encontrou sua dupla de zaga. Eu acho que o Náutico, principalmente, não só encontrou nos nomes, encontrou no perfil. Esse é o perfil de zaga para a competição. O Náutico demorou para entender isso. O Náutico passou 3 anos procurando em zagueiros, que eu não vou nem chamar de experiente, mas vou chamar de velho agora, porque, na verdade, a gente tem que estigmatizar mesmo esse perfil de zagueiro.
que se lá atrás, há uns 6 anos atrás, deu certo na competição, hoje não dá mais. A competição não pede mais o jogador experiente, o Rafael Vaz, o Fagner Alemão, o Ryan. Não pede mais esse perfil de jogador. Ele pede perfil de velocidade, jogadores físicos, jogadores com vigor, jogadores jovens. E o Carlinhos e o Mastro atendem isso. Eu acho que finalmente o Náutico... E o Felipe também, né? Que era assim, muito jovem, na verdade, mas Felipe também atende essa característica da força física, da velocidade. Aí a gente vai ter de opção ainda. O que sobrou é quem? Índio, Ryan e Odivan. Aí nenhum dos três. O Odivan é o melhor, é o mais parecido com essas características dos três aí. Porque assim, Ryan é um morto, né? Na minha visão, esses dois assim, são muito proeminentes essas características, tá? Eu acho que acaba sendo um ponto fora da curva em relação a esses outros zagueiros. Mas o que acontece? Eu preciso avaliar o que aconteceu na partida de hoje, tá? Veja só. Para mim, é algo que sai de muito produtivo da partida da dupla de zaga para algo que vai se projetar até o final do campeonato. Mas na partida de hoje, só olhando o que aconteceu no campo hoje, o Mastro errou em algumas oportunidades. Eu não posso comparar com a partida do Carlinhos. A partida do Carlinhos, para mim, foi quase perfeita. Teve um lance que o Carlinhos, assim, só para dizer que não teve nada, teve um lance da saída de bola que o Carlinhos vai errar. Eu não sei se ele toca direto para a lateral ou se ele erra o domínio e a bola sai pela lateral. Teve um lance assim, no segundo tempo, de uma saída atabalhoada dele. Só para dizer que não foi perfeita, teve isso aí. Mas o Mastro teve uma bola que dá para dar um desconto, que ele tomou o cartão amarelo, que ele teve que matar a jogada, mas o Igor Pereira também já tinha perdido a disputa, então deixou ele um pouco mais vulnerável, apesar que a tomada de decisão dele foi correta, porque tem uma hora que ele pensa em refugar, mas ele dizia, eu tenho que ir para o combate, eu acho que o combate era a melhor solução, mas chegou atrasado, teve uma entrada muito dura, tomou o cartão amarelo. Aí, 5 minutos depois, 3 a 5 minutos depois, tem a principal jogada de erro dele, que para mim dá, dentro da partida de hoje, uma característica de um jogo ali de regular para mal para ele, que é a grande chance do Botafogo que sai no jogo, tá? É uma jogada que até a própria TV, a transmissão, não pega muito bem. Mas no relance você só vê o Mágico dando um carrinho e o jogador ficando com a bola sozinho no campo de ataque, e no final é aquela jogada do Rodrigo Alves que fica de cara a cara com o Muriel e não finaliza tão bem, e o Muriel faz a defesa. Então essa foi uma jogada muito negativa do João Mastro. No segundo tempo, teve duas jogadas que ele perde aonde está a bola ali, a orientação espacial dele ali peca um pouco, ele fica um pouco confuso ali onde está a bola, o time do Botafogo acaba recuperando a jogada. Então, teve esses pecados no jogo do Mastro. Mas teve muita coisa positiva, principalmente do que ele pode vir entregar ainda. Então, repito, eu acho que uma dupla de zaga que a gente vai virar um dos nossos pontos fortes, tá? Principalmente sabendo como o Hélio dos Anjos joga, mas eu acho que na partida de hoje a gente tem o Carlinhos jogando muito bem e a gente tem o Mastro falhando um pouco, tá? Mas no final é isso. E faltou um pouco aí, só para pegar o recorte final. Eu acho que no recorte final o Náutico acaba cansando. As substituições derrubam o Náutico. Você tinha o Luiz Paulo sendo o melhor da partida. A substituição dele, eu acho que foi uma substituição decidida antes de começar o jogo. Tá? Porque não faz sentido você tirar o melhor jogador em campo. Luiz Paulo não, é um jogador que ele costuma sair antes do final do jogo, mas se ele tivesse saído numa maca, se ele tivesse saído com um semblante extenuado, eu daria um desconto. Mas ele saiu muito bem, saiu inclusive correndo pela linha lateral. Talvez os dados ali, tem toda aquela parte de ciência, né, que vê a questão de quantos quilômetros o jogador correu, a intensidade, eu acho que estou tentando dar um desconto aqui pro Hélio, tá? Pode ser que aqueles dados ali o Hélio tenha tomado a decisão com base nisso, mas mesmo assim eu não tirava o melhor jogador em campo, porque o Náutico acabou. O Náutico acabou quando o Luiz Paulo saiu, tá? O Luiz Paulo era o melhor jogador do Náutico. E na lateral direita, um Arnaldo que para mim não estava jogando bem, mas o Cauã Maranhão entrou assim, afundou a lateral direita do Náutico. A gente vai dar o desconto, não por ser jogador da base, o desconto por ele não ser da posição.
Não sei da posição, ele Mas tá muito mal. Hélio ainda tentou dar uma moral pra ele na coletiva, tudo, mas foi ele muito abaixo. errou Muito abaixo. absolutamente tudo. Ele Foi começou muito a errar abaixo, nas, Maranhão. ele começou a errar nas bolas paradas. Ele bateu um escanteio rasteiro e uma falta rasteira que botou a bola no pé do jogador do Botafogo. E daí em diante, eu acho que nesse momento ele perdeu a confiança, aí ele começou a errar saída de bola, na hora que você está de costa ali, recebe a bola, você vai dar um toque, tá ultrapassar, ele estava errando tudo, o Botafogo sempre recuperava a bola, ele estava errando o bote, ele dava o bote no lugar errado, ficava vendido na jogada e o Botafogo estava avançando ali pelo lado dele. Teve um lance. Mas tem um ponto positivo nisso aí, viu, Atos? A confiança de ele jogar ali no primeiro. Ele estava meio de coringa no jogo. E você colocar um jogador da base nessa função é muito ousado, assim. E dos dois, né? Tanto de Hélio de colocar, quanto de Cauã de fazer. Cauã virou Pirlo no Náutico, pô. Cauã, ele está se vindo como coringa, por isso o desconto. Ele está se vindo como coringa, mas ele deve se colocar à disposição. Mas é muito bom. Mas eu penso no desenvolvimento do jogador, que é muito bom ele ter feito isso hoje. Ele jogou mal, errou, mas é muito bom ele ter feito isso hoje, porque vai criar uma casca nele para fazer essa função. Tem dois pontos aí que eu acho que as opções, por exemplo, alguém comentou comigo no Twitter que achava melhor Auremi ou Hélio Borges. Eu discordo muito, porque Auremi, primeiro, já estava muito desgastado fisicamente, seria um caos defensivamente, e Hélio Borges era o jogador mais perigoso no ataque. Aí você ia tirar ele para botar com um ala, no máximo. Então, assim, tinha que ser ele, e ele se colocou à disposição. E Hélio, Hélio Borges, principalmente, seria loucura. Não tem condição. Então, era o que tinha. Teve um lance, Maranhão é um cara muito técnico, viu? Ele tecnicamente, ele sabe quando você é o que tu falava de Canu, lembra do zagueiro? Andando, você vê que não sabe jogar. Não, sim. Cauã é o cara que você vê pelo toque na bola, refinado. Você fala assim, esse moleque sabe, ele sabe o que tá fazendo. Então é bom ver ele com essa postura de querer jogar, de querer ser improvisado numa função, que mostra que ele está amadurecendo, né? Eu gosto disso. Mas eu acho que até por ele estar jogando improvisado, ele não entrou muito na cabeça dele de eu vou fazer o básico aqui para garantir o que o time precisa. Ele estava com a cabeça muito além. Tem um toque que ele dá errado, que ele vai jogar a bola para... Ele vai jogar a bola, na verdade, no setor do meio campo, na saída de bola do Náutico, que ele toca errado e o zagueiro é pressionado, que é muito disso. Ele já está pensando lá na frente, ele já está pensando em tocar aqui, porque ele vai fazer ultrapassagem, ele vai dar como opção, mas na verdade nada disso era preciso. Ele só precisava ficar ali na posição dele para poder estar resguardando na lateral direita. Teve um lance que ali foi quando eu disse, meu Deus do céu, velho. Foi um lance que ele não estava na posição dele e o Vinícius saiu da ponta esquerda para poder cobrir ele. Eu disse, cara, meu irmão, Vinícius chegou. Sabe aquele 11-13 que está subindo nas últimas ladeiras do R1 do Ibura? Irmão, o Vinícius chegou nas últimas, velho. Não tinha mais nada ali para fornecer. Quando você chega no vapor da gasolina no posto, na reserva, foi Vinícius chegando ali para dar uma cobertura ao Cauã Maranhão. E o Hélio Borges também, né? Que seria a primeira opção para fazer uma cobertura, caso o Cauã Maranhão tivesse deixado um espaço. E, enfim, uma partida foi improvisada, mas foi bem ruim. E aí, Chapo? Mas tem isso aí que muita gente está comentando aí. Eu nunca vi Maranhão entrar. Ele talvez seja da idade também, e porque ele só entra... Raramente ele entra de titular, né? Ele entra muito para buscar resultado. Então, ele sempre entra com essa cabeça muito vertical de buscar o gol, lá, como tu falou, já pensando lá na frente e tal. Sempre vê ele se atirando para o ataque. Eu gosto desse tipo de jogador. Eu espero que ele tenha mais oportunidades, que isso não tenha queimado ele. Mas já falei, Atos passou 40 minutos falando aí, então não tenho o que acrescentar. Só acrescentar que Michel Fracaro, né? Ele foi um dos melhores goleiros do Campeonato Mineiro, viu? Ele jogou bem pra caramba no Campeonato Mineiro. Todo goleiro que passa pelo Santa, todo goleiro que passa, ele não perdeu, ele só perdeu um jogo, eu acho. Ele foi eliminado nos pênaltis. Ele teve na mesa do Náutico muito por opção do mercado, mas no não, ele não é tão bom assim, não. Eu prefiro o Muriel, eu prefiro o Ellerson, talvez. Não. Ele era melhor que Hélio Borges. Que Hélio Borges não. Não, que Douglas Borges é. Eu não sei. Ele é melhor que o Ederson. Calma. Essa safra do Santa aí, porque todo goleiro que passa pelo Santa vira ídolo de todos os times, né? Ele é o melhor desses aí. Tinha um meio gordinho que tava jogando no ele teve muita resistência, Chapo, lá no Santa Cruz.
a diretoria do Santa Cruz resistiu pra caramba para não contratar ele, teria sido melhor, porque o Santa Ele tava na errou. agulha, Agora- pô, ele Agora Não, no começo do ano. início do ano. era um Mas bom toma. nome. Era um bom Preferiu, nome. Ele tava esperando preferiu isso o depois não David, quis. pô. Preferiu o David no lugar dele. Não, aí errou. Aí errou. Eu ia elogiar o primeiro tempo do Náutico, mas a visão final que o torcedor teve do primeiro tempo do Náutico foi muito ruim, porque os 5 minutos finais foram muito ruins. Aí eu disse, eu não vou nem postar nada. O porque Náutico Vai ser teve enfrentamento. 5 minutos em que ele foi superado pelo Botafogo. Os 5 minutos finais ali. foi bem superado. Aí há uma do primeiro e do segundo. disputa Do primeiro há e do uma segundo. nos dois tempos. Aí há uma disputa ali em 40 minutos e o Náutico dominou 40 minutos. Passou 10 sendo dominado, 40 E teve boa parte equilibrado. do jogo que foi muito disputado por ambos os times, assim. Exato. Mas o volume maior no final foi do Náutico. E aí sim, pesa alguns fatores. Primeiro, o Náutico está jogando em casa, então só isso não é suficiente. Porém, pesa por outro lado o fato de Náutico estar estreando um novo treinador que assim, não é um novo treinador que saiu de Dado Cavalcante para Marquinhos Santos, são 2 pranchetinhas. É choque de gestão, tá ligado? É mudança total, mudança de espírito, mudança de. Meu irmão, Uma paradinha, Chato. Hélio dos Anjos já anunciou dispensa hoje, pô. Na coletiva dele, ele falou que Caion não fica. Quem não fica? Ele já falou que Caion vai sair. Não, Veja, Caion, deixa eu explicar a situação de Caion. Mas tem informação de que tem uma situação. A situação de Caion é a seguinte: Caion tem contrato até o final do ano e o empresário dele está dificultando. Então, o Náutico, de forma inteligente, para não dizer o contrário, mais uma vez escanteou o jogador. Fizeram com o LK. Eu discordo muito dessa opção do Náutico, tá? Porque você quer forçar o jogador a ficar. Eu não sei nem se Caion merece renovação, porra. Bota o cara para jogar pra gente saber se ele merece ou não, pô. Alguém aposta aqui R$1. Ele vai acabar Caion saindo mesmo. Então é melhor pelo menos então, usar sim. ele. Sabe o que é? Porra, Sabe o que é isso, Pablo? Sabe o que é isso? Mentalidade. Isso é condução de futebol ruim, tá? É Isso é condução de magorismo. futebol ruim. É Sabe o que é isso? mágoa pessoal. É porque o Náutico, ele quer renovar com o jogador com preço bem baratinho, para ficar 3 anos com o jogador, utilizando bem pouquinho. O Náutico não sabe fazer o seguinte, não. Olha, eu não tenho contato com o jogador, né? Bota Caion para jogar, porque se Caion, por algum acaso, ele entra e joga muito, eu renovo o cara dando um bom salário para ele, porra. 25, 30 mil, salário de mercado. E também, se ele não fizer nada, para que eu vou renovar com esse cara? Aí o Náutico quer que renove ele para ele ficar ganhando 8 contos. Aí no ano que vem não vai utilizar ele direito. E no próximo ano não vai também. E quer ficar nessa. E quando Esse renova modo assim, operando velho? do Náutico. O Ele Náutico fez isso com o LK, chato. Fez isso com o LK. Mas Ele quer quando renovar com o LK. renova, às vezes o Náutico renova. O Náutico consegue renovar, pega um otário. Aí renova, 8 mil, 3 anos. Aí caiu o jogo Pernambucano do ano que vem, arregaça no Pernambucano, joga pra cacete. Aí vem uma proposta do Atlético Paranaense, ele sai, pula o muro e vai embora, pô. Ah, mas tinha contrato, meu irmão, não há quem faça o jogador ficar. Ah, mas tem contrato, sei o que lá. Não fica, não paga. O que mais aconteceu no Náutico na história foi isso aí. O jogador do nada some, aí o Náutico aceita qualquer negócio, porque ia ficar de mão abanando mesmo. Aí o Atlético Paranaense manda 2 jogadores emprestados. Pronto, e aí acabou-se. É isso. Não tem que ter firmeza nas decisões. Eu vou colocar o jogador para jogar. Se ele jogar bem, eu vou precificar o jogador a nível de mercado, pô. Ah, não. Ele quer tomar a decisão antes. Antes do cara jogar, ele quer tomar a decisão. Na verdade, eu queria renovar com ele bem baratinho. A preço de jogador que tá saindo da base mesmo. Não, velho. Se ele não servir, deixa ele seguir a vida dele. Não é obrigado a gente a renovar com ele, não. Porque parece que o Náutico ele não sabe avaliar o jogador e vai esperar o jogador despontar na sorte. O Náutico quer ter ele como uma aposta que, por uma casa da sorte, ele entre no jogo, faça 5 gols e ganhe valor. O Náutico não faz um planejamento. Assim, é uma condição de futebol, ao meu ver, muito ruim. E eu discordo muito, assim, primeiro, dessa história de escantear o cara até ele renovar, você querer forçar que ele renova. E segundo, eu não tenho a mínima convicção hoje de que Caion merece uma renovação, pô. Rendeu e tudo. E olha que eu sou um grande defensor da base. Mas, porra, a gente vai renovar com o Caion pra não jogar? Pra quando entrar um jogo bem, outro mal? Eu não sei, pô. Então vamos botar pra jogar. O contrato dele encerra no final do ano. Se ele for bem, 2 jogos, tenta renovar. Senão, vai levando. Porque o Náutico também trava muitos jogadores da base. Agora, fazer o que o Náutico faz é sempre a maneira errada. Não dá oportunidade,
quando a oportunidade trava o desenvolvimento do cara, ou trava a renovação do cara. E fica um negócio meio pessoal, né? Parece uma mágoa. Coisa, LK não jogou no começo até agora porque não queria renovar, porra. Mas não, assim, é de uma... Eu acho que é uma mediocridade, assim, você ter esse nível de pensamento. Mas, enfim, Caião é isso. E aí, talvez ele, com a moral que ele tem, consiga trazer. E pode ser uma opção do cara. Os caras dizem, vou ficar até o final do ano e vou embora. A opção, pô. O Caião tá aí. Beleza. E usa ele, não tá aí? Não tá pagando? Não tá pagando? Ou então rescinde logo. Mas, enfim, esse modus operandi do Náutico me irrita muito. Mas só para não deixar passar, eu estava tentando acompanhar o raciocínio de Chapo e ele estava falando em linhas gerais sobre essa estreia, né? De Hélio. A impressão que me passou é que para um primeiro jogo de trabalho é um ponto de partida interessante. Porque, veja só, o Náutico poderia ter jogado o mesmo tanto, mas com certas coisas meio que concretizadas no tipo de jogo. Eu acho que a forma que o Náutico jogou é meio que uma folha em branco, pô, onde você ainda pode escrever o que vai ser esse time, sabe? O fato mas você já viu uma postura diferente, pô. É incomparável. Não, a parte positiva é a postura. Porque postura, Chapo, com o jogo do último jogo. Postura não precisa de treinamento, postura não precisa de entrosamento, postura não precisa de esquema tático, postura não precisa de formação tática, postura não precisa de nada, pô. Então, eu já tenho todo o ganho de postura, por isso que o Náutico foi muito competitivo na partida, tá? Diante de um adversário muito duro, repito, o Botafogo vendeu um jogo muito caro para o Náutico hoje. Então, eu já tenho todo esse ganho. Eu ainda posso avançar em toda a parte tática, em toda a parte técnica, de desenvolvimento de jogador, de melhor escolhas de titulares. Caramba, velho, pra mim hoje tinha em campo 2 jogadores que não tinham nem condição de vestir a camisa do Náutico. Mas, nesse momento, não tem. Auremir e Arnaldo. 2 jogadores que pra mim são zero à esquerda. Veja só, se eu tiro um Auremir e coloco mais um atacante, digamos, e eu tiro um Arnaldo e coloco um Marcos Ítalo, vê o ganho que eu tenho. Jogar com um time com Igor Pereira e Marco Antônio de volante e com 3 atacantes. Como o Náutico jogou ali em parte do segundo tempo. E na lateral direita eu tiro o Arnaldo e boto o Marcos Ítalo. Eu tenho 2 ganhos gigantes. 2 ganhos gigantes. 2 jogadores que jogam hoje estão muito abaixo. Por isso que eu acho que como se formatou o jogo, como se o jogo se apresentou, eu acho que para jogo inicial foi bom ter sido assim. Foi bom ter sido assim. Agora, veja, teve uma coisa que me chamou a atenção, Cláudio, que foi o seguinte, Hélio, ele saiu otimista. Ele estava muito otimista na coletiva. Eu percebi também, isso. Renato, eu vi algumas coisas, eu estava conversando com alguns amigos e tal, vi muita gente puta da vida. Eu disse, caramba, veja, óbvio que eu não saí feliz com o resultado, mas eu vi algumas coisas tão possíveis que eu disse, porra, dá para buscar. Não sei, pode ser que eu esteja iludido por causa de ele, mas não achei tão ruim como vi muitos comentários, não. Veja, o que eu estou enxergando desse cenário todinho? Hélio, Hélio foi o sopro de esperança, chegou para dar esperança. Eu entrevistei algumas pessoas na minha matéria antes, e o pessoal sempre falava isso, esperança e tal, não sei o quê. Só que as pessoas, elas estão na ânsia de, não, o time vai ter entregue, vai ganhar um jogo para a gente poder se alimentar disso. Mas é um processo que demanda um pouco de tempo. Hélio chegou, acho que na quinta-feira, velho, teve 2 treinos só. E com 2 treinos, a gente viu um Náutico bem no segundo tempo, pressionando bastante um Botafogo. Um Botafogo que é SAF, que tem uma capacidade financeira muito maior, que tem contratações de peso, que está bem estruturado, que está jogando há mais tempo. Pois é. Então, assim, o Náutico ele se comportou bem. Veja, Renato, meu ponto é esse. Eu não estou elogiando aqui o desempenho do Náutico, dizendo vamos subir. Não é esse o jogo que vai me dizer que o Náutico vai subir ou não. Mas eu acho que com o Marquinhos, eu acho que a gente não ganharia também, talvez até perdesse. Mas eu vi um time com uma postura diferente. E eu acho que ele tem condições de potencializar os jogadores. Então, assim, eu acho que o Náutico, se tivesse que ter um vencedor, voltando para o início, o Náutico merecia vencer. A gente viu aqui 4, 5 chances claras do Náutico e 2 do Botafogo. Então, criou mais para vencer, que chances claras. Teve 2 defesas de Michel Fracaro, uma chute para fora de Caio Vitor. Então, assim, querer milagre também. Agora, eu sei que estreou com derrota, já tá empata o primeiro jogo, então vai largar atrás, vai ter que tirar uma defasagem de pontos aí. Tem o outro lado também que Hélio sempre estreia sem vencer,
mas depois recupera. Em 2020 foi assim, e era uma situação muito mais complicada. O Náutico tinha 11 pontos atrás para sair da zona de rebaixamento e saiu, mesmo estreando sem vencer. Não sei se foi contra o CRB ou foi contra o CSA, não lembro agora, foi lá em Alagoas. Mas assim, agora, isso obriga também o Náutico a pontuar contra o CSA, vai ter que pontuar lá. Aí depois tem o São Paulo, aí depois volta para jogar 2 jogos em casa. Mas enfim eu vi coisas positivas para um treinador que deu 2 treinos, 1,5, né? Porque o de ontem foi quase nulo. Então, assim, confio no trabalho de Hélio e acho que o elenco tem potencial para render mais. Já mostrou isso em algum momento da temporada. É preciso a gente ter mental nessa hora. Pô, não vai pedir para todo torcedor. Frieza é muito difícil. Frieza é não muito dá para difícil. pedir para isso, né? Por isso que a turma Renato, fica puta, veja, rapidinho. Por isso que a turma fica puta e tal, revoltada porque empatou. E como o Atos disse, não vai julgar a vaia e também é importante a vaia. Saber que o pessoal realmente tem que cobrar. E a vaia, dentro de casa, com empate, independentemente do técnico novo, tem que vaiar mesmo. Tem que vaiar. Então, assim, nada de julgamento ao torcedor em relação a isso. Agora, eu, por exemplo, eu tava na ânsia lá, quando o Náutico não fazia o gol, disse, porque você se alimenta de esperança, você cria expectativa. Passada a frustração do Náutico não ter vencido o jogo, eu me apego ao seguinte: o comportamento mudou, o técnico diagnosticou um problema no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu fazer alguns ajustes, o time foi para cima, acuou o adversário, um adversário que está mais estruturado hoje. É duro dizer que o Botafogo da Paraíba está mais estruturado, mas ele está. E não conseguiu a vitória. Certo, estou frustrado pelo resultado, mas pelo comportamento do time. Renato, tu enxerga que há uma perspectiva de evolução, de certa maneira, acentuada com o Hélio? Havia com o Marquinhos? Não tinha mais. Depois da derrota contra o Itabaiana, com um mês de treino, não tinha mais. Então, é complicado você fazer essa junção de elementos e tentar achar um equilíbrio. É muito difícil. É bem complicado mesmo. É só o tempo que vai, para quem tá mais pessimista, que vai mostrar, ou não, né? Pode ser que não mostre também. Agora, veja, Renato, por exemplo, Vinícius. Alguém acha que Vinícius vai ser o futebol de hoje? Que Atos até achou bom, mas eu não achei. Eu não acho que o futebol do Vinícius vai ser bom. Porque se fosse Vinícius, qual foi o jogo? Contra o Vitória, que ele jogou muito. Vinícius, jogo contra o Vitória, hoje a gente tinha ganho. Porque ele tinha puxado a bola para dentro, tinha chutado, chuta melhor do que Hélio Bosch, tinha criado muito mais chances para Paulo Sérgio, a bola tinha chegado mais para Paulo Sérgio. Então, assim, o jogo de Paulo Sérgio foi mais abaixo, porque a bola não chegou tanto. De Vinícius não foi bom, pelo menos na minha opinião, Atos discorda. A Auremi talvez saia do time, entre outro jogador e melhore. Então, assim, Hélio vai errar e vai acertar, mas esse jogo ele tá respaldado porque muita coisa ele ainda vai ter que conhecer, né? Vamos ver contra o CSA como é que vai ser. Mas eu vi essa mudança de comportamento me chamou muita atenção, assim. A busca do Náutico pela intensidade, pelo ataque, que a gente não via com o Marquinhos, eu não sei, Náutico e Petrolina, vamos comparar aqui, uma comparação até injusta, com o Hélio. Náutico e Petrolina com Náutico e Botafogo. O Náutico de hoje foi melhor que contra o Petrolina. Foi. Náutico e Petrolina era o primeiro jogo da temporada. Tudo bem. E aí tem um ponto para tirar, para salvar Marquinhos. Mas ele teve 60 dias de pré-temporada. Hélio dos Anjos teve 2. Hélio dos Anjos tem um jogador melhor que é Vinícius. Mas o Botafogo é muito melhor que o Petrolina. O Náutico deu 40 nos cruzamentos com o Petrolina, pô. Agora, assim, eu também não tô me apegando nesse jogo, tô dizendo, vamos subir com isso. Não vamos. Não é esse futebol que a gente vai fazer ele subir. A gente precisa mais de Vinícius, precisa mais de Paulo Sérgio, precisa mais do próprio Hélio dos Anjos. Agora, assim, para ponto de partida, eu acho que a gente poderia ter saído com 1-0 e tava tudo lindo. Hoje a gente tomando cerveja e dizendo, vamos subir. Mas ainda não é esse futebol, eu tenho plena consciência, porque antes de que deturpe o negócio. Cláudio, eu tô elogiando e acho que o Náutico vai subir. Não acho. Com esse futebol de hoje, não sobe. Mas pegamos um adversário que vai classificar e para ponto de partida de um trabalho com 2 treinamentos, acho que dá pra gente ter esperança. Pronto. O resumo meu é esse. Eu acho que apesar do resultado, o desempenho me deu esperança de que dá para evoluir, dá para fazer mais. Com o Marquinhos eu não tinha esperança. Eu achava que não ia evoluir pelo treinador. E até sendo repetitivo, Cláudio, tem um ponto que eu acho que é foda. Esse Botafogo é chato, viu? Chato. Tem umas qualidades. Veja, Henrique Dourado não conseguiu finalizar uma bola hoje não, pô. Meu irmão, Gabriel Honório é bom jogador. O Rodrigo Alves, né? Bom jogador, apesar de ser criticado. Eu entendo as críticas até da torcida do Botafogo, porque ele perdeu alguma chance. Mas bom jogador. É um time ali bem organizado. Michel, fracado para uma Série C. É um bom goleiro.
foi um dos melhores em campo sábado passado e hoje, mais uma vez, foi um dos melhores em campo. Salvou o Botafogo. Quem tem mais, meu Deus? O volante, o camisa 5, caceteiro, chega batendo, tanto que tomou um amarelo depois. Marcelo Augusto, que é um zagueiro mais brucutu, mas também é um time organizado. É um time ali que não vai vender fácil, não, esses resultados, não. Um time bem... E veja, dentro da proposta de jogo deles. Que não é... o Náutico botou pressão porque o Botafogo é ruim, não. É a proposta de jogo deles. E aí que a gente tem que entender. Não sei se vai subir, mas classificar, eu apostaria minhas fichas que o Botafogo classifica. Hoje, aposta mais de quem? O Náutico e o Botafogo. Eu aposto mais no Botafogo. Por incrível que pareça, porque eu acho que é um time mais pronto. Agora até disse pra ele na coletiva, disse, Hélio, em que pese o estilo de jogo do Botafogo, que é um futebol reativo, enquanto... que é um estilo de futebol, um estilo de jogo reativo, o Náutico acuou o Botafogo. Foi. O Náutico deixou os caras assim... Eles contra-atacaram pouco, Renato. E ainda tem um detalhe. O Botafogo era arame liso quando contra-atacava, porque não teve uma grande chance no segundo tempo para eles. Não teve aquela grande defesa de Muriel. Pô, quase que os caras faziam. Não teve. Teve uma no final que Silvio tomou uma decisão errada, que ele podia ter avançado, feito o Hélio Boss e chutou e foi mal. Mas de resto, o Náutico não foi pouquíssimos sustos.